Mas Portanto, o senhor Manuel portanto, Francisco é aqui o retrato de um Portugal pobre e rural à pronto, é espera isso, de é ser isso, é olhado isso. e, portanto, É isso. Sempre me interroguei porque é que aquela fotografia, que para mim é uma fotografia banal, se calhar estou mais agarrado à questão técnica e que sei a história, como é que a fiz, não foi nada que me desse tanto trabalho assim, que há coisas que dão mais trabalho, e aquela fotografia, como é que prendeu tantas pessoas? E o que as pessoas dizem é precisamente esse, aliás, está tudo, está a ruralidade de Portugal, está um país ainda atrasado, está um país até ainda salazarento, está um país parado, um país pobre, um país resignado, as pessoas, e isso é que é mais valia da fotografia e do fotojornalismo, que é as pessoas conseguirem ler, irem para além da mera notícia, não é? Dizer que naquele dia aconteceu um incêndio e morreram X pessoas, não. As pessoas pegam numa fotografia e extrapolam e fazem várias leituras, e isso é que é difícil de fazer, não é nada fácil, não é? Mas isso é que, e depois nós começamos a perceber isso, isso é que nos dá gozo, e é lógico que depois eu também já fui mais que uma vez ter com o Sr. Francisco. O Sr. Francisco foi visitar uma exposição que eu fiz com o Nuno André Ferreira, que deu origem a um livro, o Dever de Mora em Viseu, pronto. E o São Francisco, felizmente, ainda está vivo, é o que importa. E sobre este trabalho que fez durante os incêndios de Pedrógão, em que já ouvi o Adriano mencionar que foi um trabalho com uma enorme carga psicológica e emotiva, foi desgastante. Foi uma das circunstâncias em que o Adriano decidiu que não ia fotografar algumas das coisas que viu. Foi. Pronto, lá está. Eu costumo dizer que as notícias não têm hora, não é? Eu nesse dia, olha, estava aí com a família para uma sardinhada, quando o telemóvel tocou, e eu tive que pegar no carro e ir para um incêndio que se diz, é um incêndio em Pedrógão, vai lá ver o que é que se passa, não é? E como o que nós todos fazemos é que ligamos a TSF à Antena 1 no carro para ir ouvindo as notícias. E de repente começou-se a ouvir um morto, e depois começou-se a dizer que o Marcelo Rebelo de Sousa ia para lá, e depois já se começou a ouvir 15 mortos. E eu, pronto, atenção, isto não é um incêndio qualquer, isto é um incêndio a sério, pronto. E consegui felizmente chegar ao incêndio, porque já estava tudo cortado, a autoestrada estava tudo cortado, e aquilo para mim foi a guerra. Pronto, eu acho que não é preciso ir para a Síria. Eu tinha ali a Síria em ponto pequeno, e para mim que foi um cenário de horror, que eu fui sozinho, passei a noite toda lá, às 4 e pouco da manhã estava na dita Estrada da Morte, comecei a enviar muito trabalho, e as pessoas começaram a perceber-se da dimensão da tragédia através também do meu trabalho. Começo a receber no Facebook mensagens privadas à procura de pessoas, sabendo que eu lá estava, se tinha visto o A, o B, o C, inclusive depois vinha saber um casal com 2 crianças que fugiu da praia, naquela praia fluvial que acabou por morrer queimados, carbonizados. Pronto, e foi um trabalho extremamente desgastante para mim, e posso lhe dizer que agora já não tanto, mas eu cada vez que falava disso chorava, porque vi coisas que nunca pensei ver, e foram essas coisas que eu recusei a fotografar. E trabalho, felizmente, num jornal espetacular nesse aspecto, porque os meus chefes, digamos assim, ou a minha direção, nunca me interrogou a dizer, Adriano, não fotografaste porquê? Mas viste ter fotografado? Nunca me pediram essas imagens, nunca. E eu aí faço-lhes uma vénia, apesar de também ter tido colegas meus que me criticaram, porque são da teoria que se deve fotografar tudo e depois logo se vê. Eu acho que não. Nós temos consciência, somos seres humanos. E eu sempre que barreiras é que não quis ultrapassar, Adriano? É a barreira da dignidade. É aquilo que eu lhes digo sempre, eu gostava de ter fotografado estas pessoas, era alegres e contentes nesta estrada, vivas, não como as vi. E eu aí recusei, e estava sozinho com polícia às 4 e tal da manhã, frente àqueles aqueles cadáveres. Do outro lado já estava a PJ, com aqueles fatos brancos e tal, pronto, da investigação, e eu parei o carro depois e comecei a chorar sozinho. Pronto. E depois escrevi, estou-me a rir, não tem piada, estou-me a rir para tentar contrariar. Sim. Depois escrevi uma crónica, fui a um café, liguei para o meu diretor então, o Amilcar Correia. Uma crónica fantástica. Da Dona Rosa, e ele disse, por acaso não foi o Amilcar Correia, estou em erro, o Amilcar Correia ainda não pertencia à direção, ainda estava o David Inês, já não sei com quem falei, não interessa, mas ele disseram escreve, e eu escrevi, apeteceu-me, foi a quente, foi de raiva, pronto. E nesse ano tive o azar de apanhar os incêndios todos. Incluindo depois, culminando com o 15 de outubro. Portanto, para mim foi altamente desgastante. E não ontem eu dizia aqui numa conversa que nunca queiram ler a almofada de um fotojornalista, porque aquilo é diabólico.
ou seja, nós levamos muita coisa para a cama. E muitas vezes fica aqui a remorder durante muito tempo. Aliás, nota-se que os incêndios a mim ainda hoje me incomodam. Não é? E depois todo aquele folclore, que eu também lá andei, também faço parte do folclore, todo aquele folclore a seguir, reportagens, televisões, nós andávamos ali em Pedrógão, só nos cruzávamos com carros da comunicação social, rádios, televisões, jornais, e de um momento para o outro tudo desaparece. Pronto. Depois volta-se lá passado um ano, para ver como é que estão os sobreviventes, como é que estão os que ficaram queimados, e pronto, agora já não se volta, agora só se vai voltar lá quando aquilo arder outra vez, não é? Toda a gente diz que vai acontecer, porque aquilo está igual, não é? E pronto, e a vida daquelas pessoas continua, uns melhores, outros piores, uns tentam cicatrizar as feridas, e pronto, e nós agora estamos numa pandemia, pronto, é o que está a dar. E sobre a pandemia, como muitos portugueses, Adriano esteve em isolamento e perante a pandemia do novo coronavírus, aproveitou para trabalhar a partir de casa, e o resultado é de uma galeria de imagens publicada no Público, onde mostra vários momentos, nomeadamente de reclusão da sua família. O que é que o levou a partilhar estas imagens? Olha, é assim, aquilo, hoje em dia já sabemos mais do que bicho é este, já sabemos que medicamentos é que devemos dar, já conseguimos salvar mais pessoas, mas no início não, é? Todos nós andámos aos papéis e todos nós estávamos cheios de medo, inclusive eu, e realmente fiquei em casa, mas só aguentei a primeira semana porque também nós, jornalistas, temos outro bicho, que é o bicho de informar e do bicho de não, aqui em casa não estou aqui a fazer nada. E esse trabalho resultou precisamente de eu estar em casa e tinha que fotografar, quer dizer, não posso estar aqui a olhar para o teto, a ligar a televisão constantemente e a ver as notícias a acontecer e eu aqui fechado. Pronto, o primeiro trabalho realmente foi esse, que eu acho que houve outros colegas também o fizeram, houve muitos colegas que se fotografaram em confinamento, a eles e às famílias. Eu também nunca fotografei a mim, mas fotografei sempre a minha família, com a devida autorização deles. Depois, a partir daí, comecei a ir para a rua. Eu era o único que saía, portanto, eu saindo era o único que ia à farmácia, que ia às compras e que ia trabalhar, mas também depressa, vou ser franco, apesar de também ter feito, como é óbvio, mas depressa me cansei de começar a ver sempre aquelas imagens das ruas vazias, das pessoas às janelas, as pessoas a baterem palmas ao Serviço Nacional de Saúde, a ver as imagens pesadíssimas, eu nunca me esqueço de reportagens dos hospitais italianos, dos cuidados intensivos, depois começar a ver as fotografias e imagens dos funerais, então comecei a ir para o outro lado, que era precisamente o Portugal que continuava a trabalhar. Porque houve muita gente que nunca deixou de trabalhar até hoje, durante este ano trabalhou sempre, não é? Foram para as fábricas, foram para os campos, para a agricultura, e foram eles que, ao fim e ao cabo, nos sustentaram, no bom sentido, porque sem eles não havia comer nos supermercados, não havia transportes, não havia gasolina, gasóleo, não havia... pronto. E eu comecei-me a focar nessas pessoas, nas pessoas que continuavam a trabalhar, nos transportes públicos, pronto, e fiz uma série de trabalhos, e é curioso que depois nós ficámos um bocado, digamos assim, sem rede, porque a carga de serviços, na nossa linguagem dizemos os serviços, portanto, a agenda caiu 99%, não é? Portanto, as pessoas ficaram todas em casa, deixou de haver praticamente agenda. E nós, eu e não só, começámos a criar a nossa própria agenda. Ou seja, começámos a fazer contactos, a ir à procura de histórias, por exemplo, fiz trabalhos com o sem-abrigo, com agricultores, com padeiros, com a recolha dos homens que recolhem o lixo, fiz uma série de coisas. E isso foi, nós somos jornalistas, é à procura de histórias, à procura de contactos, e informar ao jornal, olha, eu quero fazer isto, avança, faz. Depois fiz uma coisa que me deu um gozo tremendo, que foi publicado no P2, que são as plantas da clausura. Eu, quando ia dar os chamados passeios higiênicos, vivo numa zona agrícola e recolhia sempre flores, ou ervas, ou couves, e trazia e deixava ficar em casa no quintal, até que um dia olhei para aquilo e estava tudo podre. E pus-me a fotografar. Montei um estúdio em casa e pus-me a fotografar aquelas plantas, que para mim era o sinal, o podre, o envelhecimento, era o sinal da nossa decadência enquanto sociedade, enquanto seres humanos, que esta pandemia nos estava a provocar e infelizmente ainda nos continua a provocar. E pronto, e depois lá está, estou sempre a dizer isto, mas é verdade, tenho a sorte de trabalhar no Jornal do Trabalho, que quando viram aquele trabalho publicaram logo e deram um destaque enorme. Isso é a grande vantagem de trabalhar no público, é realmente essa, não é? As coisas hoje estão mais estendidas, mas eu continuo a fotografar, mas sinceramente, de pandemia já estou muito cansado, e acho que está na hora também todos nós, homens da comunicação social, pararem para refletirem e pensarem o que andamos a fazer. Estamos todos, no geral, cansados. Adriano,
Pelo meio surgiu aqui um projeto fantástico do qual sou particularmente fã, o São Pessoas. Foi um projeto fotográfico realizado ao lado do fotojornalista Paulo Pimenta, em que diz que é o retrato, mais uma vez, da precariedade escondida, portanto, um grito de alerta em forma de grito. O que lhe pergunto é que pessoas são estas e o que é que elas retratam? Mas antes de dizer isso, deixa-me só fazer um parênteses, que é acerca do Paulo Pimenta. Portanto, o Paulo Pimenta é meu colega no público há muitos anos, mas hoje em dia não é um colega, é um grande amigo. Eu até costumo dizer que ele para mim é um irmão, e não é por acaso que nós temos essa simbiose de trabalharmos juntos. Inclusive, até durante a pandemia fizemos trabalhos em conjunto os dois. E isso é muito importante, e há uma grande interligação entre nós os dois, e cordialidade, e amizade, e sinceridade, e as coisas têm corrido sempre muito bem, que às vezes, sabem que às vezes pode não acontecer isso, quando as coisas têm mais que um interveniente. E o Paulo Pimenta é uma força da natureza a fotografar, portanto ele passa a vida, eu desconfio que ele deve dormir com a máquina fotográfica, portanto ele passa a vida a fotografar, o que é o contrário de mim. Eu desligo muitas vezes da fotografia porque tenho essa necessidade. Portanto, eu dou-lhe a carga mais calma e ele dá-me a carga mais pesada, digamos assim, e é por isso que nós nos entendemos bem. E esse trabalho foi um trabalho que nós queríamos desenvolver, um trabalho juntos, que desse origem a uma exposição em Olim. Foi o nosso primeiro trabalho em conjunto. Não foi o projeto Troika, ele também já estávamos a trabalhar, mas aí éramos novos, estávamos a trabalhar no projeto Troika, e isto nasce tudo porque os 9 do projeto Troika tentaram ensaiar um novo projeto sobre o trabalho, só que as coisas nunca avançaram, nunca avançaram, e nós os dois decidimos avançar, e então fizemos esse projeto, São Pessoas, a exposição e o livro, em que retratamos os desempregados, os sem-abrigo, as pessoas com rendimento mínimo, as pessoas excluídas, as pessoas que vivem em barracas, as pessoas que não têm casa, os reformados têm reformas de miséria, e quisemos que fosse um retrato. Praticamente não queremos ficar pelo Porto, mas não queríamos fazer o clássico de ir às ilhas do Porto, aos bairros sociais do Porto, mas sim foi um trabalho que percorremos de Portugal a leste, do Algarve até Bragança, só não fomos às ilhas, e andámos à procura dessas histórias. É um projeto tão abrangente que eu recordo a história de uma ex-empresária têxtil que perdeu tudo durante o período da crise e da Troika e que precisou de pedir ajuda para comer, e que mostra que de facto esta pobreza não diz respeito só aos sem-abrigo, enfim, é muito mais extensa e é muito mais ampla. Muito mais extensa, e atenção que é muito escondido, não é? Muitas vezes nós não nos apercebemos, até passamos pelas pessoas pelo passeio da rua e não nos apercebemos, não é? Aliás, uma das exigências da nossa parte, se é que podíamos exigir alguma coisa, é que as pessoas dessem a cara. As pessoas eram livres de dizer sim ou não, mas as pessoas tinham que dar a cara. Nós queríamos precisamente isso, queríamos que as pessoas não tivessem a vergonha, que dessem o rosto, porque para nós não era o coitadinho do pobre, não, é o ser humano digno que neste momento está a atravessar aquela dificuldade, mas é tão rei como nós não temos rei, mas pronto, mas é tão rei como o rei de Espanha ou a rainha de Inglaterra, pronto, ou como o Presidente da República, não é? Portanto, são seres humanos e que merecem toda a dignidade e todo o respeito, e infelizmente estão naquela situação, e que nós deparámos com situações bem graves, não é? Algumas felizmente já estavam a ter acompanhamento, outras começaram a ter acompanhamento e ajuda a partir do momento em que o projeto nasceu e foi divulgado, pronto, e depois o importante foi quando nós fizemos o lançamento e a exposição no Miraforum, que foi enchemos a rua, que foi uma coisa impressionante. Eles também foram. Nós fizemos questão que eles fossem, porque a exposição era deles, não era nossa. E aquilo foi um mar de lágrimas. Estes são os trabalhos que gosta mais de fazer, Adriano? São. Há uma área que eu também gosto muito de fazer, tenho feito menos, agora como já não estou em Lisboa há mais o poder institucional, eu gosto muito de também fazer a política, não é? Os políticos, pronto, também gosto muito, mas é lógico que a área social para mim é o que eu mais gosto, isso não há dúvida nenhuma. É conhecer realidades que outramente não se conhecia, isso é a grande vantagem dos jornalistas, é ir a sítios que outramente não se iam, é o contato com as pessoas, o que se aprende com as pessoas, e depois, nem sempre, quase nem sempre, mas é saber mais tarde que até conseguimos ajudar aquelas pessoas.
Isso para nós é ouro sobre azul, não é? Muitas vezes não conseguimos, nós não temos o poder decisório político, não é? Nós somos os mensageiros, depois quem tem que decidir são as outras instâncias, não somos nós. Neste percurso houve imagens que não conseguiu fotografar e que vão ficar preservadas ou estão preservadas na sua memória? Pronto, eu para contrariar o Paulo Pimenta, que é o homem que passa a vida a fotografar, eu como não ando sempre com máquina fotográfica, eu costumo dizer, e é verdade, que eu estou sempre a fotografar. Só que há muitas fotografias que ficam guardadas aqui. São minhas, sou egoísta, não as quero repartir com ninguém, portanto eu vejo muitas imagens a passar à minha frente, vejo muitas boas fotografias à minha frente, ou não as registro porque não tenho máquina, ou mesmo tendo máquina muitas vezes não as registro. E também acontece também registá-las e nunca as mostrar a ninguém, não é? Pronto, nós no público, agora com esta coisa do digital, pode-se apagar imagens, pode-se apagar fotografias, nós temos uma regra de que nós não apagamos nada, portanto guardamos tudo, as arrastadas, as tremidas, as desfocadas, as mal enquadradas, guardamos tudo, portanto há lá muita imagem que nunca foi vista, mas isso é engraçado depois, e eu tenho feito isso, até para outro projeto que estou a trabalhar, tenho feito isso, é voltar a mergulhar no arquivo e de repente encontra-se lá imagens que na altura nós não ligámos nada, ou pela pressão do momento de ter que enviar as fotografias para o jornal, ou qualquer motivo, ou até o nosso olhar vai amadurecendo, vamos tendo outro olhar, a nossa mentalidade também vai mudando, e há ali qualquer coisa, ali um clique nos chama e sacamos essas imagens, digamos, que veem a luz do dia, não é? Mas há muita coisa que não se fotografa, eu não tenho essa pretensão de fotografar tudo, nem acho que deva fotografar tudo, fotografo o que eu acho que devo fotografar, e depois também há coisas que eu falho, não cheguei a tempo, não vi, pronto, acontece, aí sim, aí ficamos chateados. O mais recente projeto, o livro Emergência 366, mais uma vez ao lado do Paulo Pimenta, que livro é este e o que é que ele pretende mostrar, Adriano? Pronto, este livro, digamos, foi mais uma teimosia do Paulo Pimenta que mandou a desafiar longos meses a picar, temos de fazer o livro, e eu ia dizer, temos, e as coisas foram-se arrastando, até que depois eu tipo dizer, não, temos mesmo que fazer. Ou seja, o livro os 366 é o ano da pandemia, não é? Faltam 5 ou 4 dias para fazer um ano, e do estado de emergência, para ser mais concreto, e digamos que é uma súmula de tudo o que nós fomos fazendo para o jornal público, não é? E muitas outras coisas que nós fizemos, que nunca foram publicadas e que nós fomos fotografando e fomos guardando na nossa gaveta, inclusive ainda estamos a fotografar. Agora, mesmo só para o jornal, mesmo para o livro, nós ainda estamos a fotografar, porque há umas certas coisas que ainda queremos retratar, digamos assim, e ainda estamos a fotografar, mas é um projeto que não é só vocacionado, lá está, para as ruas vazias e para os hospitais e para os funerais, mas nós encontramos um país a várias velocidades, o país não parou, o país não fechou para balanço, o país continuou a trabalhar, o país adaptou-se a novas circunstâncias, portanto, nós não nos espanta se depois virem naquele livro uma manifestação ou, por exemplo, uma pessoa a morrer nos cuidados intensivos e ao lá terem uma fotografia de uma onda enorme que engole quase todas as pessoas. Pronto. Ou terem uma fábrica de pessoas a trabalhar todas de máscara. Portanto, digamos que a construção do livro está feita, tem que ser lida, o livro tem que ser lido de plano a plano e cada fotografia dialoga com a fotografia que está ao lado. Digamos que é um livro de pares, não é? E depois pelo meio também tem uns portfólios de projetos que nós fomos fazendo mais, olha, está esse das plantas, trabalhos mais aprofundados que nós fomos fazendo, que estão chamados portfólios reduzidos, porque o livro também não vai ser muito grande, até por questões financeiras, somos nós que o estamos, não somos nós, são as pessoas que o estão a custear, comprando este é um projeto que depende do apoio genuíno das pessoas, não é? Que podem contribuir e partilhar este projeto e podem fazê-lo, Adriano, se quiser, deixando aqui também a referência da forma de contactá-los da forma de vos apoiarem e de darem este contributo. Foi tal e qual como as pessoas também foi feito assim, e pagámos tudo, pagámos as contas todas, mas isto não é fácil, porque a nossa responsabilidade aumenta imenso, porque nós, posso lhe dizer que neste momento já temos 220 pessoas que compraram o livro, e essas 220 pessoas não viram sequer o livro, não viram sequer uma fotografia, ou seja, essas 220 pessoas estão a comprar o livro
porque confiam numa pessoa chamada Adriano e confiam noutra pessoa chamada Paulo Pimenta. Mais nada, é só isso. E porque conhecem o nosso trabalho, a maior parte das pessoas nós não conhecemos, não sabemos quem são. Já nos chegaram pedidos desde Bragança ao Alentejo, até Faro. Portanto, nós não conhecemos essas pessoas. Portanto, são pessoas que conhecem o nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho, muitos deles também já têm o livro, são pessoas, e que dizem que sim, que vale a pena apostar, porque se as pessoas não comprarem, nós não temos dinheiro para o fazer. Ou seja, é uma recolha de fundos, como nós chamamos, não é? O que nós apelamos às pessoas é que nos ajudem. Nós criámos um e-mail, que hoje é fácil de criámos um e-mail, que é o emergência360@gmail.com. As pessoas só têm que dizer, olha, eu quero contribuir, o que faço? E depois nós temos uma resposta rápida e que as pessoas recebem a informação de como é que há de efetuar o pagamento, e efetua o pagamento, e depois nós comprometemos, quando o livro sair, que em princípio sairá na primeira quinzena de abril, nós vamos entregar pessoalmente o livro ou vamos enviar pelo correio o livro. Pronto, e infelizmente não podemos, estamos na expectativa de fazer alguns lançamentos, mas não sabemos como é que isto vai desconfinar, mas estamos na expectativa de fazer no Porto, em Lisboa e em alguns sítios que nos queiram acolher, mas e aí a nossa responsabilidade aumenta, porque nós também temos que, já são 220 pessoas, não podemos desfraldar 220 pessoas. Uhum. E sente que este trabalho de representação social desta realidade, a velocidades diferentes, como dizia, é também um contributo para uma memória coletiva que vai ficar... Isso, ainda bem que falou nisso, porque isso é outro aspecto que nos leva a fazer os livros. Então, por acaso é engraçado, tanto eu como a Pimenta, eu, por exemplo, quando comecei na fotografia, era fazer exposições, eu hoje, para mim fazer uma exposição, há pessoas que dizem, depois faz uma exposição, está bem, eu depois faço, mas não tenho grande interesse, porque a exposição, para já, geralmente é sempre para uma elite, para aquelas pessoas mais interessadas que vão a uma galeria, vão a um sítio ver a exposição. Depois a exposição está lá 15 dias, um mês, e aquilo sai de lá, as fotografias muitas vezes vão para baixo da cama, vão para uma arrecadação, poucas são vendidas, ou a ideia não é sequer vender nenhuma, e acabou. Enquanto que o livro não. O livro fica na minha casa, fica numa biblioteca, fica numa escola, fica num restaurante, num hotel, sei lá, fica num ministério, fica onde ele ficar. E nós, para fazer frente hoje em dia a esta ditadura do digital, não é? Em que tudo é efêmero, tudo é rápido, tudo é consumido, os Instagrams, e nada daquilo, tudo aquilo se vai perder. E nós vivemos num momento tão importante da nossa vida individual e da nossa vida coletiva, que nós achamos que o meio de nós contribuirmos para a história e para a história do nosso país é precisamente aquele livro, assim como já houve outros, como, por exemplo, o Everyday Covid, contribuem de que maneira para a história e para preservar a nossa memória individual e coletiva. E só assim, e aquilo vai perdurar na memória, aquele livro vai perdoar no tempo. E é isso também que nos leva a fazer o livro, não é? Porque eu costumo dizer que os jornais estão a embrulhar castanhas no outro dia a seguir, apesar que agora também já é proibido, já não se pode embrulhar castanhas com jornais. Mas pronto, mas felizmente ficam nas bibliotecas, já não é mau. Mas os livros, quem quiser depois pode... Vamos supor que nós não tínhamos fotografias da gripe espanhola. Nós hoje não conseguimos... Os investigadores, os cientistas, os jornalistas, o cidadão anónimo, comum, quiser saber como é que foi aquele período, uma das coisas que vai recorrer é aos jornais da época e às fotografias da época, não há outra maneira, não é? E pode-se equiparar o que é que era antigamente, há 100 anos atrás, e o que é hoje, não é? Portanto, nas questões da saúde, nas questões dos hospitais, nas ambulâncias, na assistência, na proteção, umas coisas evoluíram, não é? E a quantidade de gente que morreu na altura e a quantidade de gente que está a morrer agora, apesar de tudo. Portanto, e isso é graças ao trabalho dos fotógrafos da época e graças aos fotógrafos contemporâneos de hoje, não é? E é nesse sentido que a gente trabalha sempre. Nós somos fotojornalistas para trabalhar no imediato, não é? Eu estou a fotografar agora, passar 5 minutos vocês têm a fotografia na internet e estão a ver, ou se fosse um fotógrafo da agência, estou a fotografar agora, daqui a 5 minutos a fotografia está pelo mundo inteiro, não é? É distribuída pelo mundo inteiro, mas também depois temos a outra parte, e eu acho que é uma parte que nós devemos levar a sério e da nossa responsabilidade social, que é preservar a nossa memória, e é através da nossa
E o confronto com esta realidade que tem vindo a falar ao longo desta entrevista, de que a imagem tem vindo a perder o seu valor por haver tanta imagem também produzida e por sermos bombardeados diariamente com um conjunto de imagens, por este Instagram sem olhar, por este zapping constante de fotografias. Em contraposição, ao mesmo tempo, neste momento em que os mídias estão em crise, estas redes podem dar alguma possibilidade de maior visibilidade, de maior distribuição de trabalho. Aquilo que lhe pergunto é se encontra o lado positivo também nesta realidade, apesar, naturalmente, de tudo o que traz de negativo. Sim, claro, há coisas positivas. Por exemplo, uma das coisas positivas é levar as pessoas a fotografar. Isso já é bom, nem que seja numa atitude lúdica. Atenção, eu quando digo lúdica, eu costumo dizer sempre que há sempre aquela tendência de separar os fotógrafos profissionais dos amadores. É profissional, é bom, é amador, coitado, pronto. E é precisamente o contrário. É porque as pessoas não sabem que a palavra amador vem do verbo amar. Portanto, se vem do amar, as pessoas que amam é com paixão, portanto, fazem com fervor. E é o que os amadores fazem. Enquanto que os profissionais é uma atitude mercantilista, para ganhar dinheiro. É o que eu faço, com a fotografia. Portanto, aí pode já não haver tanto amor assim. Apesar que eu considero-me que tenho amor pela fotografia. Mas o amor já pode não ser tão afincado. Ou seja, é bom. Se a pessoa usa o Instagram, se a pessoa usa outra plataforma qualquer para fotografar e para divulgar as suas fotografias, isso é bom, como forma lúdica. Agora, o que não pode acontecer é qualquer um, por achar que carrega num botão e põe um filtro qualquer no seu telemóvel, que já é fotógrafo e que faz fotografias boas ou interessantes, até pode fazer, atenção, mas que com isso consegue concorrer com, por exemplo, com um fotojornalista, não é? Que tem uma técnica de trabalho, tem, atenção, uma coisa que é uma carteira profissional, tem um código deontológico e tem uma linha editorial, coisa que essa pessoa não tem nada disso, nem sabe que existe, não é? Portanto, isso não é substituível, de modo algum. Se for, então é o fim do mundo, não é? Portanto, agora, que depois os jornais, ou os meios de comunicação social, tirem partido das redes sociais na divulgação dos seus conteúdos, isso é outra questão. E cada vez mais, não é? E cada vez mais nós somos bombardeados pelas partilhas, pelo número de partilhas. Aliás, já há relatos de colegas meus que são pagos consoante o número de partilhas que as suas peças têm, que eu acho uma coisa surreal, mas isso acontece, não é? Se o teu texto tem 500 partilhas, vais receber X. Se agora só tens 200 partilhas, vais receber menos. Pronto. Mas isso hoje é tudo medido ao milímetro. Há analistas para ver isso tudo e para perceber quantas visualizações tivemos e hoje em dia já ninguém fala nas tiragens, que eram as tiragens dos jornais, não é? Praticamente já ninguém fala nisso, e depois há um mercado que é muito importante nessa equação, que é o mercado publicitário, não é? Já ninguém, ou quase ninguém, já publicita nos jornais, porque os jornais cada vez vendem menos, e estão-se a virar para online, que depois tem um grande problema, que é uma chatice, que nós queremos ler uma peça e estamos a ser bombardeados com publicidade. Muitas vezes a publicidade corta o texto, nós nem percebemos que o texto já acabou, onde é que ele acaba, então é uma grande confusão, pronto. Mas isso também acho que somos todos novos nessa área e estamos todos a aprender, e daqui a uns anos já não vai ser bem assim, mas que as redes sociais são vitais e são de extrema importância, são. Agora, é preciso não confundir as águas, não é? Isso aí é extremamente importante. Agora, que há também apontamentos, e a nossa história mais recente tem-nos ensinado que há apontamentos dos chamados repórteres cidadãos, isso há, porque muitas vezes nós não estamos em todo lado, não é? Eu dou sempre o exemplo, quando foi o atentado no metro de Londres, as únicas imagens que houve do interior das carruagens do metro foram cidadãos que estavam aflitos e que ainda filmaram alguma coisa, foram as únicas imagens que vimos. Ou quando o Saddam Hussein foi enforcado, ou quando o Jonas Savimbi foi morto pelas tropas angolanas. Houve fotografias, aquelas fotografias não têm qualidade nenhuma, aquilo está tudo cheio de pixels. Não, isso aí não conta para nada, conta é um momento, é informação, é um momento histórico, não é? Que aí é muito mais relevante do que a questão técnica ou estética da imagem. Quem fotografou o Sábio foi um militar qualquer e que depois difundiu aquelas fotografias por uma agência e foi difundida pelo mundo inteiro, que era a prova
real em que o Sabin estava morto, ou que o Saddam estava morto e enforcado, não é? Isso aí, aí é tolerável. Agora, também não podemos viver constantemente, como somos bombardeados primeiro pelas televisões, e agora a moda também já está a pegar nos jornais, houve um furacão em Faro, envie-nos as suas imagens e tal. E a malta toda contente em enviar, porque depois até gosta de ver as suas fotografias, os seus pequenos vídeos na televisão e pensam que a partir já são famosos. Pronto, que é a questão. A televisão tem muito essa coisa da fama. Pronto. Mas são técnicas do momento, digo eu, de muitas vezes protelar coisas que não deviam ser proteladas e protelar falta de massa crítica, de massa laboral e outros problemas que as relações hoje em dia se veem confrontados. Não é? 24 anos depois, Adriano, com o que é que ainda se consegue surpreender? Com pouco. Não sei, acho que já não consigo. Por acaso é triste chegar a esta conclusão, porque também não sou assim tão velho. Mas não sei, eu acho que. Eu estava a falar com um colega meu, que me telefonou, um querido amigo e ex-colega do Público, António Marujo, um grande jornalista e perito no jornalismo religioso, e estávamos os dois a carpir, ao fim e ao cabo, porque estávamos a dizer, o jornalismo está todo inquinado, e depois quando falámos de uma história tal, da história tal, do que aconteceu, a televisão como é que fez e não sei o quê, e eu cada vez me surpreendo menos e estou naquela fase de negação que é perigosíssima, que eu não gosto nada, que é, as pessoas já dizem todas, não, eu já nem vejo telejornal porque estou farto de ver desgraças. Isso é a pior coisa que se faz, porque nós temos que ser cidadãos informados, não é? Só assim é que podemos tomar opções de vida. Se não formos informados, as opções de vida não são muito válidas. E é por aí que vamos votar, e é por aí que decidimos ser do Sporting ou do Benfica, e é por aí que decidimos ler a Maria ou o Manel, pronto. Só através da informação, se formos uns ignorantes, não vamos a lado nenhum. Eu acho que porque muito essencialmente as pessoas começaram a ler aquilo que querem e, portanto, vão sempre ao encontro dos conteúdos do seu muitas interesse, vezes, não é? E sabe que Eles muitas são vezes tantos e são tão vastos. Pois são tantos e tão vastos, mas também os hábitos de leitura também não são assim tão grandes como isso, não é? Sem dúvida. E para mais hoje as pessoas têm outra coisa, que é as redes sociais, especialmente o Facebook, que muitas vezes obtém informação a partir dessa rede social e nem toda a informação que lá está é fidedigna, claro. E muitas vezes são falsas notícias e pronto. E eu vou-lhe dar só um pequeno exemplo de uma coisa que me aconteceu há muito pouco tempo. Como isto é tão fácil. Eu estava em casa, o meu filho anda a estudar no Estado de Aveiro Novas Tecnologias da Comunicação e de repente manda-me uma mensagem, ele estava no quarto em cima, eu estava cá em baixo na sala, ele manda-me uma mensagem e era o layout do Público, tudo igualzinho, tudo, e dizia, João Ferreira, foi nas presenciais, notícia da última hora, João Ferreira desistiu de concorrer às eleições. E eu disse, eu não quero acreditar nisto, João Ferreira desistiu, e já ia partilhar com amigos meus. E ele teve o bom senso de dizer, oh pai, olha, fui eu que fiz isso. Veja o perigo que é. Sim. E eu conheço bem o layout do Público, pronto, e eu caí na armadilha e mal de mim só tinha partilhado aquilo. É que depois estava eu partilhar, depois alguém me partilhar e acabou. Não há hipótese, não há... Sim, é irrastreável, não é? Pronto, e ele fez aquela brincadeira para brincar comigo, mas aquilo podia se tornar perigoso. Eu depois já estive a explicar. E disse, João, tu apaga isso, deita isso para o lixo, não posso ir. Não é. E no Facebook há muita coisa dessa, porque é facílima de fazer. A literacia para os média acho que é fundamental e essencial. Fundamental. E sabe que as escolas, especialmente as escolas primárias, que são de uma extrema importância, é de pequenino que se constrói o destino, não estão viradas para jornais, nem para a comunicação social, nem para ler nada. Isso é um perigo, as pessoas não ganham hábitos de leitura e pronto, e é o país que temos, é isto que temos, é com isto que temos que viver e temos que nos aturar. Portanto, eu não tenho já não me surpreendo muito e estou a ficar naquela fase, diga. Então, e no meio destas experiências todas, Adriano, houve alguma que, enfim, catalogasse como tendo sido a pior experiência enquanto fotojornalista? Sim, já houve várias, mas para mim, acho que houve duas experiências que me marcaram. Uma, já falámos há um bocado, dos incêndios, e para mim vai morrer comigo. E outra foi a minha ida a Timor no ano 2000. Aí foram duas cargas emocionais. Primeiro,
ver um país que eu nunca tinha visto, um país, um jovem país, que até aí eram colonizados bem por portugueses e depois pela Indonésia, um país completamente destruído. Eu nunca tinha visto um país, mas é literalmente os indonésios quando foram embora, levaram tudo, até as ombreiras das janelas levaram tudo. Aquelas... Nós não tínhamos um sítio sequer para dormir, não havia hotel, não havia nada, zero. E depois também a carga emocional pessoal, porque o meu avô foi deportado para Timor, nos anos 30, 40, por aí, foi deportado sem julgamento, preso político e deportado sem julgamento para Timor, e lá morreu, mas constituiu família, e depois acabou por morrer na Segunda Guerra Mundial, ou seja, o meu pai era timorense, e eu fui reencontrar a família, fiz um feito que nunca ninguém tinha feito desde os anos 60, foi reencontrar a minha família em Timor, inclusive a estar na padaria do meu avô, como o meu avô, portanto, tinha lá uma padaria, tinha sido sempre padaria e tinha sido destruída pelos indonésios, que o Luís Filipe Catarino fotografou-me, que também estava comigo em Timor, fotografou-me nessa padaria, e foi reencontrar a família e ver fotografias em Timor iguais às fotografias que eu tinha na minha casa em Portugal. Foi assim uma coisa surreal, e pronto, e essa tive lá um mês, e essa viagem foi também para mim altamente marcante, como pode imaginar, não é? Sentiu uma maior dificuldade em fazer este trabalho precisamente pela ligação emocional que tinha? Não, andava contente, andava satisfeito da vida, no bom sentido, apesar da desgraça toda que via, porque para já andava empenhado no trabalho, fui com um grande jornalista, foi daqueles 4 jornalistas que ficaram lá quando aquilo deu para a violência, o Luciano Alvarez, fui com ele, foi uma viagem espetacular. Depois juntámos a uma equipa também fantástica, que era o Luís Filipe Catarino, do Expresso, e o Mário Robaldo, perito em política, na política timorense, e juntámos os 4 e andámos sempre os 4 juntos, decidimos logo que trabalho cada um fazia, cada equipa fazia, porque eles já vinham com uma ideia, nós tínhamos outras, e não misturámos as coisas, e andámos sempre juntos, no mesmo jeep, e percorremos a ilha toda, e para mim foi um misto de emoções e de alegria, ao fim e ao cabo, apesar das dificuldades que é de enviar o trabalho. Nós não tínhamos digital, portanto eu ainda revelava os filmes num quarto sítio escuro, cada fotografia demorava às vezes 20, 25 minutos de telefone de satélite, portanto na altura custava ao jornal para aí 50 contos, 250 euros cada envio de cada fotografia, pronto, essas peripécias, mas isso é saudável. É fantástico, pronto. E depois é chegar a casa, a Portugal, e vir com uma mala de roupa a cheirar mal e toda suja. Adriano, estamos quase a chegar ao final desta conversa. Pergunto-lhe, sente que é o fotógrafo que sempre quis ser? Não. Gostava de ser mais, mas não sou, não consigo. Ainda tem um percurso pela frente vasto. É isso, é aquilo que eu disse, eu nunca estou contente com o que faço, eu acabo de fazer e já estou saturado do que estou a fazer, e estou sempre insatisfeito. Eu sei que isto às vezes também não é bom. Atenção, e o que é que mudou esta forma como se posiciona no terreno e interage com as pessoas que fotografa? É uma questão de educação, uma questão familiar, tem a ver com os seus princípios pessoais? Claro, eu acho que tem a ver com isso tudo. Eu felizmente tenho 20 e tal anos de profissão e acho que não tenho, posso ter um caso ou outro, não, mas são tão raros que nem os sei identificar, de bom companheirismo com os meus camaradas de trabalho, dou-me bem com eles todos, não facilita a vida, que às vezes é complicado, vocês têm a noção de que às vezes nós andamos aos encontrões uns com os outros, e vocês não imaginam, há verdadeiras zangas e pessoas que até cortam relações uns com os outros e tudo. Eu felizmente falo com toda a gente, nunca tive problemas desses, e se for preciso dar o lugar dou, ou baixo, ou vou para outro sítio qualquer, e não tenho problemas nenhum desses. E depois é o trato com as pessoas, é saber ser educado, essencialmente ser educado com as pessoas, respeitar as pessoas. Quando as pessoas não querem ser fotografadas, não há cá tentativas, não há cá ir com a tela objetiva para trás da moita e fotografar, não há nada disso, e muitas vezes, quando estamos em situações complicadas, é pôr-nos sempre do lado dos outros, e que é muito difícil, não é? Eu às vezes não me sinto nada bem estar com uma máquina fotográfica, sinto-me, lá está, a timidez a voltar, e até pensar, não devia estar aqui com a máquina fotográfica, se calhar devia estar era do outro lado a ajudar, mas pronto, mas é a minha profissão. Sabe que quando foi de Pedrógão eu recebi assim muitas críticas nos Facebooks desta vida, dizer, pois andaste lá a fotografar, em vez de dizer, mas era ajudar os bombeiros a apagar o fogo. Eu percebo, eu sei,
Mas eu também estava com outra Estava a fazer missão. o seu trabalho, Adriano. Estava com a missão de informar, foi por lá que eu fui, senão Claro. podia ter ficado com a família a comer sardinhas, apesar de eu só comer carapau, não gostar de sardinhas. Claro. Mas estava com o meu dever de informar, e os bombeiros com o dever de auxiliar, como é óbvio. Claro, claro. Adriano, daquela lista de histórias que diz que tem na sua memória, essa lista é muito extensa, tem muitas coisas por fazer em breve, vai voltar a sítios que ficaram gravados na sua memória, vai registrar pessoas que guardou para si? Sim, eu de vez em quando gosto de voltar aos lugares onde estive e saber se as pessoas, como é que se encontram. Muitas vezes encontramos as pessoas já faleceram, ou as casas já não existem, ou o território mudou, pronto. Mas eu gosto sempre de fazer esse exercício, e até porque muitas vezes, até acontece, muitas vezes nós, equipas de trabalho, o fotógrafo e o redator, vamos no mesmo carro, e acontece muito, olha, com os incêndios, não é? E irmos para as zonas que arderam, e por nós andarmos, olha como isto já está, olha aquela casa ainda não recuperar, olha como já estão os eucaliptos, olha aquela fábrica já foi reconstruída. Isso é uma coisa que nos persegue sempre. E há sei lá, mapeando Portugal, há tantos sítios onde nós estivemos, como costuma dizer, onde já foste feliz, e há tantos sítios onde nós já estivemos e que nós estamos sempre a ser bombardeados com essas recordações. E depois há outros sítios que gosto de voltar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que estava previsto em abril, eu faço anos no dia 5 de abril, a minha mãe faz anos no dia 6 de abril, e tínhamos a viagem marcada do ano passado, que depois acabou por não acontecer, e não vai acontecer agora também, que é a minha mãe, quando eu era jovem, tinha 8 anos, teve um mês e tal na antiga Checoslováquia, e eu morri de saudades dela, eu nunca mais vinha, não sabia dela, e eu chorava baba e ranho, até que um dia, em Campo de Ourique, à noite estava com uma tia minha e aparece-me a minha mãe à frente, e aquilo para mim foi um festival, pronto. E a minha mãe tem imensa pena de nunca lá ter voltado. E eu já lá voltei 3 vezes e fui aos sítios onde ela andou, e que ela me recomendou também, e nós tínhamos uma viagem programada quando ela fez 80 anos, de eu ir com ela, eu queria fotografá-la e recordar esses sítios onde ela esteve, e para ela ia ser importante emocionalmente e tudo, ver a transformação até do país. Pronto, isso não aconteceu, eu espero que ela ainda dure uns anos e vá com ela, portanto, eu tenho sempre, e isso para mim é fundamental, o peso da memória. Eu acho que às vezes até exagero, principalmente o peso da memória familiar e o respeito que tenho pela minha família e por outras pessoas que não foram da minha família. E a memória, para mim, o passado, anda sempre comigo e é sempre a conduta para o dia da manhã. É sempre assim. E isso persegue-me, pronto, para o bem e para o mal. Guarda consigo muitas fotografias desfocadas? Guardo todas. E posso lhe dizer uma coisa, que é curioso, também, isto começa a ser um chavão, mas é verdade. Eu tenho um grande amigo meu, que é um grande profissional, é fotógrafo, mas além de tudo é um grande professor, um grande pedagogo, que dá pelo nome de José Soude, e este nome, qualquer fotógrafo, ou qualquer jovem fotógrafo conhece este nome, ou conhece de nome, ou conhece a pessoa em si. E eu lembro de umas primeiras aulas do ARC, ele foi meu professor, ele dizer assim uma coisa no meio da aula: amigos, há excelentes fotografias focadas e péssimas fotografias focadas. E eu pensei, o que ele está a dizer, ele tem razão. E isso para mim é uma máxima. Portanto, eu guardo tudo e tenho excelentes fotografias focadas. Isso aí não tenho, e tenho péssimas fotografias todas focadinhas. Eu não aprendo, felizmente. A técnica nem sempre é tudo. Pois, não. Aliás, nós não podemos ser escravos da técnica. Somos escravos da técnica, não somos bons fotógrafos. Desculpem, eu também estou a ser exagerado, se calhar, mas não. A fotografia é muito mais que técnica, é o sentir, é o nosso olhar, é o sentir, é o nosso pensamento, é a nossa matriz social, a nossa matriz política, a nossa matriz coletiva, individual, é tudo isso, pronto, e isso é um somatório de muitas coisinhas cá dentro, depois dá um clique, e dá um enquadramento, e dá um congelamento de uma ação, e pronto, e dá uma fotografia. Tão simples como isso, mas claro, muitas vezes é complicado, não é assim tão fácil. Mas eu guardo tudo. Guardo muito tudo. Obrigada. E já agora deixa-me só dizer, e guardo tudo, e sabe qual é que é um dos grandes problemas? E às vezes digo cá em casa, que é, eu tenho o arquivo todo guardado comigo, e já disse, pá, se vocês não querem isto, acham que isto é para o lixo, por favor, veem, ou eu já estou a pensar um dia, e já antes também, veja lá, mas gostava de o doar todo ao Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, porque foi uma grande obra de um edifício que estava abandonado, e tinha e tem uma grande equipa, que eu sei que tem, e eu sei que pelo menos o meu arquivo lá estava bem guardado e bem preservado.
Bom, mas ainda de certeza que vai encontrar aí umas fotografias quaisquer, 20 e muitos anos depois, para voltar a fazer um livro ou uma nova exposição. Ando a trabalhar nisso. Adriano Miranda, muito obrigada por esta conversa, foi um Obrigado. prazer. Desejo muito sucesso para todos os projetos futuros. E para si também, eu espero ter correspondido às expectativas. Pronto, olha, isto é Claro que sim, foi um enorme prazer, um gosto fazermos esta viagem pelo seu percurso, pelo seu trabalho, mas sobretudo pelo mundo da fotografia, que é sempre tão apaixonante. Obrigada, é verdade. Adriano. Obrigado também, boa noite. Obrigada. E obrigado. Podem acompanhar as Narrativas Humanas no Facebook e Instagram ou em narrativashumanas.com, onde encontram disponível na íntegra esta entrevista e outros conteúdos. Voltamos em breve. Obrigada.